Olá, meu nome é Isabel Martins, eu sou professora do Instituto NUTES de Educação em Ciências e Saúde, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá eu coordeno o Laboratório de Linguagens e Mediações e o grupo de pesquisa Discursos na e da Educação em Ciências, em parceria com a professora Rita Villanova. No âmbito desse grupo, nós temos como objetivo a produção de conhecimento e a formação de pesquisadores nas áreas de educação em ciências, educação em saúde e educação ambiental. E os nossos projetos, eles articulam contribuições dos campos dos estudos do discurso, do currículo e da formação de professores em estudos que têm natureza teórica e empírica e que pretendem contribuir para a valorização do ensino público, laico, de qualidade e para a promoção da justiça social e ambiental. Várias das nossas ações, elas ocorrem em grupos colaborativos e fazem parte destes grupos professores, pesquisadores, formadores de professores, professores em formação, e nesses espaços, nós tentamos sempre conhecer melhor e valorizar as características específicas das diferentes formas de produzir conhecimento na universidade e na escola de educação básica. E com isso a gente cria zonas de contato, a gente fomenta diálogos e procura criar experiências que sejam formativas para todos os envolvidos, né, nessas interações. Então, essa atividade da qual eu vou falar hoje para vocês é um exemplo, né, das ações que são desenvolvidas nesses espaços colaborativos, e ela se iniciou exatamente em março de 2020, quando nós começamos o período de isolamento físico. Ela é parte das ações que estão sendo empreendidas pelo Instituto NUTES e pela UFRJ para o enfrentamento da Covid-19 e se constitui, não é, basicamente na criação de um grupo de trabalho que se chama GT Acadêmico, que explora contribuições da pesquisa em educação e ciências para o desenvolvimento de materiais educativos e de divulgação científica. Desde o início da pandemia, nós nos solidarizamos com as demandas dos professores. Eles tinham demandas por informações que fossem confiáveis e que pudessem se constituir em fontes, materiais de referência para elaboração de atividades didáticas. Então, nós iniciamos assim, no âmbito desse grupo colaborativo, com eles, né, o desenvolvimento desse espaço virtual, um site para discussão de aspectos relacionados à pandemia e de formas, né, para abordá-la em espaços educativos. O nosso ponto de partida foi a consideração da pandemia como uma questão sociocientífica. E agora eu compartilho com vocês a tela do meu computador, onde vocês podem ver o site e entender um pouco sobre por que nós partimos, né, desse pressuposto. O que é uma questão sociocientífica? Questão sociocientífica é, né, uma questão cujo entendimento demanda conhecimentos relacionados a diferentes áreas do conhecimento, que frequentemente envolve controvérsias, inclusive entre especialistas, e que coloca em xeque valores e dilemas éticos. Então, quando nós clicamos aqui no site, né, em pandemias, nós começamos a entender, né, o porquê dessa opção. Aqui nós encontramos diferentes perguntas, né? Cada uma delas nos lembrando de um aspecto, vamos dizer assim, ou de uma dimensão relevante para o entendimento da pandemia. Por exemplo, nós vemos que a pandemia não é simplesmente uma questão biológica ou fisiológica, mas ela também tem dimensões ambientais, econômicas, históricas. Então, aqui nós trazemos exemplos de conhecimentos que são relacionados a diferentes áreas e que são relevantes, né, para a gente entender não só a pandemia, mas como ela pode se conectar com diferentes áreas do currículo escolar. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo que fala da química e de como é que ela nos ajuda a entender por que o álcool em menor concentração é mais eficiente como sanitizante, né? Nós temos aqui uma sugestão que pode ser explorada em aulas de educação física acerca das relações entre prática de exercícios físicos e imunidade.
Temos a referência a modelos matemáticos que nos permitem fazer previsões acerca de taxas de contágio. Temos exemplos, não é, históricos, né, que nos ensinam acerca de relações entre essa pandemia e outras que ocorreram no passado. E nos parece que todas essas contribuições, elas estão em jogo quando a gente busca compreender os dilemas que a pandemia nos coloca. E também para entender a necessidade de planejamento e de articulação, né, de políticas públicas nas áreas da saúde, da economia, por exemplo, quando a gente discute o isolamento social, que nos protege, né, mas que pode impactar setores de serviços ou outros da cadeia produtiva. As perguntas também falam da natureza da ciência e da natureza dos processos de produção do conhecimento científico, incluindo aí questões epistemológicas, mas também questões éticas, questões de financiamento, por exemplo, quando nós problematizamos aspectos relacionados às pesquisas sobre vacinas, ou pesquisas sobre possíveis medicamentos para o tratamento da Covid-19. Aí a gente aprende que hipóteses, elas são continuamente testadas, algumas são confirmadas, outras são refutadas, né? Percebemos como ocorre a validação das pesquisas, como se estabelece a confiabilidade nos seus resultados, e essa dimensão nos parece particularmente importante face à necessidade de combater notícias falsas, né? Por exemplo, quando nós clicamos em qualquer uma delas, encontramos um texto, né? Um texto que explora, né, fundamentos, que busca enriquecer o repertório, né, daqueles que estão interessados em discutir essa questão na sua sala de aula, sempre relacionando fontes fidedignas, e também encontramos links para aprofundamento conceitual e sugestões de atividades, né, para a elaboração de atividades didáticas. Com isso, a gente espera poder, não é, vamos dizer assim, contribuir para uma maior aproximação entre ensino e pesquisa e ensino, entre pesquisa e divulgação científica, e dar continuidade, não é, a esse trabalho no âmbito de um grupo colaborativo tem sido muito enriquecedor. Nesse vídeo, alguns dos colegas do grupo que estão envolvidos, não é, no desenvolvimento do site vão conversar, então, sobre aspectos relevantes, não só da construção, mas também falar um pouquinho sobre o potencial, não é, desse envolvimento para a sua formação e para a educação básica. Olá a todos, eu sou o Pedro e sou professor de Física e Química e aluno de doutorado em Ciência, Tecnologia e Educação no Cefet, Campus Maracanã, e sou bolsista da CAPES. É muito prazeroso fazer parte deste projeto e deste grupo e poder continuar a contribuir para a formação de professores e na construção de recursos pedagógicos que vão auxiliar o trabalho dos professores. Desde o início deste projeto, que nós pensamos na criação de um site essencialmente destinado a professores de educação básica, que pudesse ser usado como uma ferramenta para auxiliar as aulas e atividades pedagógicas. Por isso pensámos num site que fosse dinâmico e de fácil utilização por parte de todos os visitantes. Tivemos o cuidado de atentar a vários pormenores, desde a escolha das cores para que ficasse apelativo, à escolha adequada das fontes e respectivos tamanhos. Em termos de organização, optamos por criar abas para as diferentes temáticas de forma a facilitar o acesso à informação. Assim, em cada aba, o visitante tem a oportunidade de encontrar as questões relacionadas com a temática em questão, assim como os materiais complementares e as respectivas propostas pedagógicas. Esta forma de organização vem facilitar a navegabilidade no site e a pesquisa dos recursos por parte dos visitantes. Ainda para facilitar a navegabilidade e tornar o site o mais leve possível, em cada questão, as hiperligações são direcionadas para páginas externas, assim como aos documentos em anexo. Abrem noutra página também. Além de melhorar a navegabilidade pelo site, vai permitir ao professor descarregar e guardar esses documentos de forma direta, se ele assim o entender. Na elaboração dos textos, tivemos sempre a preocupação e o cuidado de despertar a curiosidade dos visitantes, inserindo documentos como artigos científicos, entre outros, e hiperligações que complementam a informação e permitem saber mais, ir mais além. Ainda para cada questão, deixamos as propostas pedagógicas como sugestão para o professor abordar em sala de aula, assim como os respectivos materiais auxiliares. Desta forma,
Tivemos todo o cuidado em construir um site de fácil acesso, navegabilidade, dinâmico, apelativo e bastante interativo para os participantes, pensando sempre em auxiliar o trabalho dos professores e em contribuir para o enriquecimento das suas práticas pedagógicas, fornecendo um conjunto de recursos e materiais para as diferentes temáticas. Olá pessoal, eu me chamo Amanda Sampaio, faço licenciatura em Ciências Biológicas pela FRJ, sou bolsista em iniciação científica no NUT pelo CNPq e integrante do coletivo Negro e Bi da Biologia. Hoje eu vim contar um pouco a experiência de como é fazer parte dessa pesquisa na visão de uma professora em formação. No meu caso, foi a primeira vez que eu me deparei com o termo questões sociocientíficas, mesmo sendo algo que me atravessa e está em 100% do meu cotidiano e faz parte de debates, conversas, mas que eu nunca havia estudado sobre e muito menos relacionado com o ensino de ciências. Hoje, para mim, é muito nítido ver o quanto esse debate, essa troca, essa inserção na pesquisa, ainda na graduação, me faz uma futura professora mais completa e preparada para ensinar com qualidade. O curso de Biologia em si, como é o meu caso, ele não debate muito a respeito das questões sociocientíficas. Poucas são as matérias que dão espaço para esse debate e principalmente para vincular com as disciplinas. O que mais é discutido nesse âmbito é a respeito da educação ambiental e das problemáticas envolvidas. Então, participar do GT acadêmico é de grande riqueza para mim e toda essa pesquisa durante a graduação é extremamente importante para mim, por ser algo que eu quero levar para dentro de sala, é algo que eu quero debater com meus alunos e usar, como professora em atuação. E tendo esse objetivo, da docência, eu sou muito grata por ter contato e por poder trabalhar com professores que já estão em atuação e ter esse diálogo, Então, para mim é extremamente rico, extremamente necessário esse contato, esse diálogo, e isso enriquece muito toda a minha formação. Obrigada, gente. Oi, gente, meu nome é Samara, eu faço parte da Comissão de Coletivos Negros da UFRJ e sou bolsista PIBIC do CNPq aqui no Instituto NUT. A minha experiência com questões sociocientíficas começou a ser mais estreitada dentro do grupo de trabalho acadêmico que a gente tem no Instituto e nesse esforço de fazer um site sobre questões sociocientíficas, como a Isabel já deve ter mostrado aqui. E a gente teve que desenvolver um curso sobre questões sociocientíficas para professores da educação básica. A gente foi se debruçando sobre o campo, tendo que pesquisar muito. E a experiência no curso foi muito interessante porque a gente conseguia ver os professores lidando com isso em sala de aula. Então, enquanto licencianda, uma professora em formação, eu me senti tendo a visão desses professores emprestada para mim. E ter esse contato com a docência durante a formação, para mim, foi muito importante, tem sido muito importante. Outra coisa que dentro dessa iniciação científica que eu tenho no Instituto me trouxe, através do site também, foi desenvolver um instrumento de validação do site, junto com uma outra aluna de iniciação científica. A gente teve que se familiarizar com várias técnicas de desenvolvimento de questionário, ficamos muitas reuniões discutindo sobre e para poder fazer análise de dados. Então, também me deu essa experiência de pesquisadora e ferramentas de pesquisa e como eu posso usar isso. Então, essas experiências, tanto do curso quanto do questionário, eu acredito que tem me dado ferramentas para me tornar uma profissional melhor. Olá, meu nome é Karine Du, sou professora de História e Sala de Leitura do município do Rio de Janeiro e vou comentar um pouquinho da minha participação no GT NUTES. O caminho que para nós professores está sendo feito, inverte um pouquinho o da Samara, que ela acabou de comentar. Para mim, enquanto professora, a oportunidade de estar participando do GT é me reencontrar com o estudo acadêmico. Porque depois que a gente se forma na universidade, fiz mestrado também, mas depois entrei no dia a dia, na sala de aula, na rotina, e embora tenha os meus estudos pessoais, é diferente de estar dentro da universidade. Então, esse caminho tem sido muito gratificante porque estar com pessoas que estão diariamente
voltadas para a pesquisa acadêmica têm me feito muito bem, têm me feito voltar a estudar mais efetivamente esses assuntos. E a questão da história da ciência, para mim, tem sido o ponto focal, que era uma lacuna que eu tinha sentido realmente durante o meu período de graduação. Outra questão que eu queria salientar, que é importante para mim, e é uma tristeza que eu tenho, que os meus alunos de ensino fundamental, de 6º ao 9º ano, muitas vezes, a maioria das vezes, não conseguem se enxergar indo para a universidade. Eles não conseguem fazer essa ligação e não conseguem se enxergar tendo essa oportunidade de chegar a se formar. E esse tipo de trabalho está junto com os universitários dentro da escola. Ano passado isso aconteceu e eles tiveram a oportunidade de conversar com eles e entender que se eles se esforçarem bastante, se eles estudarem bastante, eles podem chegar lá também. No GT NUTES eu entrei ano passado e comecei um trabalho. Esse ano a gente fazendo a questão do site. Não saio mais do GT porque tem sido muito bom esse processo. E no site nós vamos encontrar realmente, como já foi dito anteriormente, informações úteis, super necessárias e que para o professor investigador são importantes porque você tem no mesmo local, no mesmo site, diversos links que você pode relacionar, fazer uma interdisciplinaridade, fazer uma grande pesquisa e mostrar esse conteúdo bem aprimorado, bem profundo, de uma fonte confiável para os seus alunos. Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Rocha, professor do Cefet na unidade Maracanã e também no Instituto NUTES da UFRJ. Então, dando continuidade à nossa conversa acerca das atividades que a gente vem desenvolvendo no GT para a elaboração do site, eu vou falar um pouquinho dos desdobramentos do projeto em si. Então, eu gostaria de destacar que ao longo desses meses a gente tem tido diversas reuniões com muito aprofundamento, reflexão e discussão acerca das questões sociocientíficas. E então, um dos nossos desdobramentos foi a publicação da nota técnica, uma nota técnica elaborada por todo o grupo acerca do processo de elaboração, de construção, de funcionamento do site. Essa nota técnica ela foi publicada agora no mês de setembro pela revista Tecnologia e Sociedade em uma edição especial sobre a Covid-19. Percebendo então a necessidade de avançar nos estudos, de avançar na elaboração do site, nós pensamos então uma maneira de entender como os professores de educação básica, como a professora Isabel Martins falou anteriormente, é o nosso público-alvo, percebia esse site. Então nós partimos para um trabalho de investigação acerca das percepções dos professores sobre o site, aspectos relacionados aos conteúdos, à navegabilidade, ao layout, e para isso, como a Samara já destacou, nós elaboramos um questionário que envolveu toda a equipe, desde os alunos de iniciação aos alunos de graduação, pós-graduação e pós-doutorado, para a elaboração, para a aplicação e para a análise dos dados coletados a partir desse questionário. É interessante destacar que um dos resultados que a gente realmente quer discutir é a questão das demandas que os professores trouxeram com as suas falas. E essas demandas nos fizeram repensar os próximos passos do site, das atividades do GT. Inclusive, esse trabalho, esse artigo, ele está submetido numa revista, que é a revista Praxis, uma futura publicação agora para dezembro, numa temática também voltada para a Covid-19. E aí, então, a partir da demanda que os professores trouxeram em suas respostas, nós já estamos fazendo os próximos passos. Inclusive, nós temos reuniões semanais com os grupos e subgrupos para trabalhar no sentido de trazer novas abas, como, por exemplo, a questão dos recursos hídricos, vacinação, mudanças climáticas e também a questão do racismo. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando na elaboração seguindo o mesmo modelo que foi utilizado para a aba pandemia. Então, estamos também como próximos passos, possíveis desdobramentos do projeto, a disponibilização de materiais que possam ajudar o professor
né, para compor as suas aulas, as suas atividades, tanto no ensino remoto como também em aulas presenciais. E também como uma forma de complementação da leitura, contribuindo para a formação continuada desses professores. Então a gente está pensando em disponibilizar materiais como vídeos, artigos científicos, não é? E também artigos de divulgação científica para que esses professores possam lançar mão na preparação das suas aulas. Então, a partir do que a gente está dispondo aqui para vocês hoje, a gente tem certeza que todo esse processo desses 7 meses de elaboração, de pensar, de construir esse site, tem trazido enormes contribuições, tanto para a formação acadêmica como para a formação profissional de todos os envolvidos, desde os alunos de iniciação científica aos professores da educação básica. E esperamos também que esse material traga muitas contribuições efetivas para os professores que estão em sala de aula. Olá, me chamo Martinha Pimentel Machado e sou bacharel e licenciada em Ciências Biológicas e já estou na educação desde 1986, quando eu entrei no Estado, no Colégio Estadual Lugide, aqui em Macaé. Hoje eu atuo como professora de Ciências na rede municipal e como professora de Biologia e também de Ciências na rede privada de Macaé. E desde, sei lá, tem muito tempo que a gente se inquieta com a questão das aulas meio que serem uma reprogramação daquilo que a gente está vendo nos livros. E sempre me chamou a atenção a questão as questões sociocientíficas, né? Como que o conteúdo está entrelaçado com essas questões para explicar essas questões. Em 1998, os parâmetros curriculares nacionais já abordaram essas questões sociocientíficas na área de ciências, principalmente através da saúde, da área ambiental. E hoje a gente tem a BNCC, que enfatiza também essa questão, ressalta a importância das questões sociocientíficas para mostrar como que o conteúdo está entrelaçado nessas questões e como que essas questões podem ser trabalhadas de forma interdisciplinar, transdisciplinar, promovendo um aprendizado do aluno em relação ao que ele vivencia no dia a dia, no cotidiano, como dar essas respostas através do embasamento em termos de conteúdo. Em 2005, eu entrei na Secretaria de Educação, na realidade eu estava numa escola, fui convidada para a Secretaria de Educação para integrar um grupo de coordenação diária, eu fiquei à frente da coordenação de ciências, e junto com os professores nós construímos um caderno de orientação curricular em que a gente ressaltava a importância das questões sociocientíficas. Naquela época já era muito comum se falar de clonagem, de transgênicos, de projetos de genoma, de questões ambientais como desmatamento, queimada, agrotóxicos, ou seja, várias questões, poluição, que perpassavam os nossos conteúdos, e até se ligavam com conteúdos de história, de geografia, de matemática, a língua portuguesa, dava para a gente fazer um trabalho interdisciplinar muito legal. Então, as questões sociocientíficas, elas estão aí no nosso cotidiano. E eu parabenizo o trabalho que a UFRJ vem fazendo através do grupo de NUT, o qual eu conheci a partir de uma formação continuada entre uma parceria entre a UFRJ e a Secretaria Municipal de Educação, que me deu a possibilidade de fazer essa formação continuada sobre questões sociocientíficas, conhecer o site que foi criado, pelo qual o professor pode navegar com muita facilidade, encontra uma riqueza de materiais, seja de artigos, seja de reportagens, seja de vídeos, em que ele pode se aprofundar mais no conteúdo e, além disso, ele pode, a partir daí, criar estratégias de como trabalhar esse conteúdo com os alunos. Depois eu participei de um painel, em que nesse painel eu abordei justamente isso, como que as questões sociocientíficas são importantes para o nosso dia a dia, como que a gente pode criar aulas diferentes, aulas atraentes, aulas interdisciplinares, que façam o aluno aprender de uma maneira diferente. Então, parabenizo muito essa questão do site. Agora fui convidada, estou contribuindo com o tema mudanças climáticas. Está sendo muito bom para mim, porque é um tema que eu gosto, e é um tema e a gente está se obrigando a estudar para ver como é que vai apresentar esse site. Então, agradeço muito essa oportunidade, eu tenho muito a aprender com o grupo
de alunos, de professores da UFRJ, está sendo uma troca muito legal. Muito obrigada por tudo e uma boa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para todos. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do nosso trabalho. Queria dizer que o site está disponível no endereço www.qsc.nutis.ufrj.br e convidá-los a visitar, dar sugestões e, não menos importante, agradecer a todos da equipe que estiveram envolvidos no desenvolvimento e continuam envolvidos, não estão aqui com a gente nesse vídeo, e agradecer ao apoio que nós temos tido, né, do Instituto Nutis, da UFRJ, do CNPq, da FAPERJ e da CAPES. Obrigada e até uma próxima.